Boas-vindas a quem nos ouve. É excelente ter a companhia de cada pessoa para mais esta investigação minuciosa nas nossas fontes. Com certeza. É muito bom estarmos de volta. A nossa missão de hoje é desvendar as consequências psicológicas e sociais do estresse. Um tema denso, né? Sim, e só para alinhar as expectativas logo de cara, não estamos falando daquela definição mais superficial, sabe? Aquela coisa corriqueira. Exato. Não é sobre aquele sentimento passageiro de pressa quando o alarme não toca pela manhã, ou o trânsito pesado. Lendo o material que temos em mãos hoje, fica muito claro que o estresse é uma força formidável. Uma força contínua que altera ativamente os pensamentos, as emoções e, de forma muito profunda, os relacionamentos humanos. É uma verdadeira jornada para entender o que acontece nos bastidores das mentes e dos corpos. E a mais importante ao abordar esse conjunto robusto de pesquisas é reconhecer que o estresse não é um evento isolado. Verdade. Nem um detalhe menor da vida moderna. A sociedade, de forma geral, trata o estresse como um mero inconveniente. Tipo uma palavra genérica, né? Isso, um guarda-chuva para justificar uma agenda lotada ou um dia ruim. Mas as fontes revelam uma realidade estrutural e sistêmica. Tem impactos reais. Físicos e mensuráveis no funcionamento diário do ser humano. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a primeira grande quebra de paradigma que as fontes me trouxeram foi a destruição daquele falso mito da separação. O mito das caixas? Exatamente. Existe uma tendência natural da nossa parte de categorizar as coisas, né? Colocamos os problemas físicos em uma caixa com um rótulo. Os psicológicos em outra caixa ao lado? E os problemas sociais numa terceira prateleira bem distante. Só que a pesquisa mostra que essa separação simplesmente não existe no mundo real. Não existe mesmo. A ideia de que a mente, o corpo e o ambiente social operam de forma independente é uma ilusão. Totalmente. A ciência já derrubou isso há um bom tempo. Há uma teia de sobreposições incrivelmente densa. E cada uma dessas esferas influencia direta e constantemente as outras duas. Sim. Um caso clássico para materializar esse conceito é observar como o estresse prolongado causa alterações na química do cérebro. Estamos falando de uma mudança em nível molecular. Molecular e estrutural. Que seria, à primeira vista, uma consequência puramente fisiológica, certo? Certo. Mas essa mudança química pode e costuma levar a um estado de irritabilidade constante. É aí que a linha é cruzada. Exato. A situação entra no campo das consequências psicológicas. Inevitavelmente, uma pessoa que vive irritada vai acabar causando atritos. Danos aos relacionamentos, seja em casa ou no trabalho. O que consolida a consequência social. É um efeito dominó perfeito onde a primeira peça a cair é estritamente biológica. E a última é um conflito no jantar. Perfeito. É fascinante e um pouco assustador ver essa cascada acontecendo. E as fontes trazem um exemplo específico que ilustra isso perfeitamente, que é o desenvolvimento da esquizofrenia. Esse exemplo é brilhante. Confesso que fiquei chocada e refletindo muito sobre essa parte, porque desafia totalmente o senso comum. É muito didático. Alguém lendo sobre o assunto poderia facilmente questionar se o desenvolvimento da esquizofrenia não seria um efeito puramente fisiológico. Ligado à genética cerebral, né? Isso. E, em contrapartida, outra pessoa poderia argumentar que se trata de um distúrbio mental e, portanto, puramente psicológico. E a resposta da pesquisa é que são absolutamente ambos. Inseparáveis. O fator genético pode estar lá, mas o estresse atua como o gatilho ambiental que desperta a condição. É fundamental manter essa sobreposição em mente. Agora, antes da gente mergulhar nos dados mais pesados, é importante estabelecer o foco da nossa discussão. Um alinhamento necessário. Esta exploração vai focar no estresse diário, o chamado estresse não traumático. O material deixa bem claro que estressores traumáticos operam de uma forma completamente diferente. Aqueles eventos extremos que ameaçam a vida, certo? Exato. Eles mereceriam uma análise inteiramente separada. Hoje o microscópio está voltado para aquele desgaste contínuo do dia a dia. Essa delimitação é crucial. E junto com esse foco, precisamos adicionar um contexto sobre quem sofre esse estresse e por quanto tempo. Porque os efeitos variam
imensamente. Pessoas mais jovens e saudáveis geralmente conseguem lidar com estressores agudos com muita facilidade. Aqueles eventos curtos, como uma freada brusca ou um prazo apertado. O corpo jovem tem aquela capacidade fantástica de acionar o alarme, resolver o problema e retornar à calma logo em seguida. Mas a história muda drasticamente com outras faixas etárias ou problemas de saúde pré-existentes. O impacto se torna muito mais severo. A recuperação já não é imediata. E a regra de ouro das pesquisas é que os estressores crônicos causam impactos exponencialmente maiores que os agudos. O desgaste contínuo, a famosa tortura da gota d'água. Esse é o verdadeiro fator de deterioração aqui. Isso prepara o terreno perfeitamente. Trazendo alguns dados concretos para ancorar a discussão, a pesquisa da Associação Americana de Psicologia, a APA, tem números absurdos. Dados bem alarmantes. Eles realizaram uma pesquisa extensa nos Estados Unidos. O dado inicial revela o quão enraizado isso está na sociedade. Incríveis 75% dos entrevistados relataram ter sintomas físicos e psicológicos. 3/4 da população. Vivendo rotineiramente com sintomas relacionados ao estresse. É uma verdadeira epidemia silenciosa. Quando 3 em cada 4 relatam que a tensão manifesta sintomas físicos, não é mais uma questão de fragilidade individual. É o retrato do modo de vida atual. Exato. E a lista de sintomas ajuda a visualizar o problema. Metade de todas as pessoas entrevistadas relatou fadiga. É o sintoma físico número 1. Imagina que numa sala com 10 pessoas, 5 estão simplesmente exaustas. Tentando viver uma vida normal. Logo em seguida, temos 44% relatando dores de cabeça frequentes. Cerca de 1/3 mencionou tensão muscular contínua. Problemas estomacais recorrentes também. E a lista continua. Perda de desejo sexual, tontura, tudo florescendo do estresse diário. O que é fascinante aqui é a enorme desconexão entre o que as pessoas sentem no corpo e a percepção da causa real. A pesquisa aponta muito bem isso. A percepção da dor está inseparavelmente ligada aos estados psicológicos. Muitas pessoas estão circulando por aí, sofrendo de fadiga crônica, dores de cabeça horríveis. E tratam isso com analgésicos fortes, muito café, antiácidos. Sem jamais perceberem que o culpado oculto, o motor de toda essa dor, é o estresse não gerenciado. É o clássico enxugar gelo. Combater o sintoma na superfície e ignorar a causa raiz que continua operando nos bastidores. Por isso vale a pena uma reflexão interna de quem está ouvindo. Aquela dor rotineira, a tensão nos ombros no final da tarde, Aquela falta de energia nos finais de semana. frequentemente é uma atribuição rápida à má postura na cadeira ou à comida, Mas o corpo pode estar apenas usando a linguagem que ele conhece. que é a dor e a exaustão, soando o alarme de uma sobrecarga invisível. E os sintomas não param no corpo físico. Quase 50% relataram sintomas psicológicos claros. Irritabilidade, interrupções no sono, nervosismo. Uma sensação generalizada de falta de energia mental. A bateria parece estar operando sempre na reserva. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É a parte neurológica. Lendo o material, fiquei super curiosa sobre os mecanismos práticos. Como exatamente o estresse afeta a máquina de processamento cognitivo? Como altera os pensamentos? Essa é uma das áreas mais bem documentadas. Em termos gerais, o estresse atua como um grande disruptor do processamento cognitivo global. Ele efetivamente sequestra as capacidades mentais. Isso. O material foca em 2 vítimas primárias desse sequestro químico: a atenção focada e a memória. Vimos como a atenção é frequentemente a primeira a sofrer, mas o material traz distinções sobre como isso acontece dependendo da situação. Certo. Precisamos voltar à diferença entre estressores agudos e crônicos. Um estressor agudo, como receber uma má notícia do médico, cria um choque imediato. O sistema nervoso entra em alerta máximo. E nesse milissegundo, a capacidade de prestar atenção ao ambiente despenca. Fica difícil focar no caminho de volta para casa. É quase impossível processar as palavras que o médico diz em seguida. A atenção fica totalmente fragmentada e focada apenas na ameaça imediata. A mente se entra numa espécie de visão de túnel, bloqueando o resto do mundo. O cenário crônico é ainda mais complexo e insidioso. O exemplo das fontes é o de cuidar de um familiar com uma deficiência a longo prazo.
aquela carga constante de preocupação. Essa vigília eterna degrada a capacidade geral de atenção por meses ou anos. O cérebro simplesmente não tem largura de banda para novos projetos. Porque uma parcela do processamento está rodando um software de sobrevivência em segundo plano. Ininterruptamente. É a analogia do computador de trabalho travando. Dezenas de abas abertas e o sistema trava só para abrir um documento de texto. Mas e a memória? O impacto no aprendizado obedece à mesma lógica. O mecanismo é cruelmente parecido. Como o cérebro reage ao tentar reter informações sob tensão. A aquisição e a recuperação da memória são processos delicados. Se há muito estresse durante o estudo, isso interfere ativamente. O cortisol dificulta armazenar as informações no longo prazo. Quem nunca passou por aquela frustração de ler o mesmo parágrafo 5 vezes e não absorver nada? O olhar passa pelas letras, mas a mente está a quilômetros de distância. E o estresse ataca nas duas pontas. Além de atrapalhar a retenção, o nervosismo durante uma prova interfere brutalmente na capacidade de lembrar o que foi estudado. É o famoso dar um branco na hora da apresentação. Não é a falta de capacidade intelectual. É uma interferência bioquímica real. Os hormônios inundam os caminhos neurais e bloqueiam o acesso aos arquivos já armazenados. É um pequeno alívio saber que é puramente químico, mas assustador ver o corpo nos sabotando. Além disso, tem o fator agravante da idade. A pesquisa destaca que os efeitos na cognição ficam significativamente piores com a idade. O dado é bem contundente. Adultos mais velhos com altos níveis de estresse têm uma probabilidade 1,5 vezes maior de desenvolver problemas cognitivos. 50% a mais de chance comparado a pessoas da mesma idade com baixo nível de estresse. Não é apenas esquecer um nome esporadicamente. É um declínio cognitivo substancial impulsionado pelo estresse crônico. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? Sabemos que destrói a atenção, esburaca a memória e traz dor física. E no aspecto emocional, tem a ligação com ansiedade e medo. Isso já é quase o senso comum. Mas, prestando atenção nas fontes, percebi uma mecânica muito mais sofisticada na mente antes mesmo dessas emoções surgirem. Há uma camada intermediária fundamental. Um conceito central das fontes que se chama avaliação cognitiva. A famosa appraisal. Isso. A forma como ocorre a experiência do estresse não é uma reação física automática caindo do céu. É função direta de como a mente avalia aquele evento. O cérebro faz um julgamento em frações de segundo. Se a avaliação rotula o evento como uma ameaça insuperável, isso gera uma angústia profunda. E essa angústia puxa o gatilho para as emoções negativas e para o medo irracional. A mente decide que é o fim do mundo e aperta o botão vermelho de pânico. Mas a boa notícia é que o cérebro possui uma rota alternativa de avaliação. É a capacidade de reavaliar o evento. Treinar a mente para ver o exato mesmo evento como um desafio ou uma oportunidade de crescimento. Quando ocorre essa mudança, a angústia é substituída pelo eustresse. O estresse positivo. Essa pequena alteração na lente altera o resultado físico. O corpo gera energia, foco e emoções construtivas. O problema externo não mudou. Mas a resposta interna foi da água para o vinho. E esse conceito nos leva ao impacto na regulação emocional. As fontes ilustram isso com um cenário bem comum. Impossível não visualizar. Imagina a cena, fim de um dia exaustivo, a pessoa abre a porta de casa querendo paz e encontra uma bagunça gigantesca feita pelo filho adolescente. Sapatos enlameados, caixas de lanche, roupas no chão. Um desastre. A pesquisa detalha como o sistema nervoso deveria funcionar em condições normais diante dessa cena. Em condições tranquilas, o cérebro adulto consegue regular as emoções. Sente a frustração, mas respira fundo e racionaliza. Lembra que o adolescente estava atolado de provas, que não é um ataque pessoal. E evita transformar a sala num campo de batalha. Age de forma construtiva. Mas o problema surge quando a pessoa chega sob o peso do estresse crônico. A capacidade de regulação vai por água abaixo. O cérebro exausto perde o acesso aos freios emocionais do córtex pré-frontal. E a conversa calma vira uma explosão de fúria. Reações totalmente desproporcionais ao problema. O estresse individual transborda para o domínio social, danificando relações importantes. Olhando retrospectivamente para toda essa jornada, a imagem que se forma é de uma complexidade imensa.
Efeitos físicos, mentais e sociais não são gavetas isoladas. O estresse é o fio condutor oculto, que une a tensão muscular com o branco na memória. E explica perfeitamente como as relações humanas sofrem quando a capacidade de regular emoções evapora diante de uma simples bagunça. É um ecossistema. Se conectarmos isso com o quadro geral, o valor prático de absorver isso é um divisor de águas. Compreender essas raízes invisíveis tem um poder libertador. Parar com a autoculpa, né? Exato. Aquela dor de estômago, o esquecimento e a explosão de raiva são faces da mesma moeda. Não é uma falha de caráter, é uma carga biológica esmagando o sistema. E a partir dessa clareza, o passo lógico é começar a treinar a mudança de avaliação, transformar ameaças em desafios. A chave mestra para recuperar o controle. E isso levanta uma questão importante, uma provocação final fantástica baseada nesses dados. Conta pra gente. Se o estresse crônico prejudica tão severamente a nossa atenção e memória, e sabemos que afeta 75% da sociedade, quanta da nossa inteligência coletiva e criatividade global está sendo silenciosamente suprimida neste exato momento? Nossa! Sim. Simplesmente porque grande parte das pessoas está vivendo num estado constante de estresse diário não gerenciado. Quanta inovação nós estamos perdendo? É uma daquelas reflexões que explodem a cabeça, muda a dimensão da conversa de individual para global, a urgência de gerenciar nossa saúde mental vai para um patamar totalmente novo. Um alerta científico profundo e prático. Fica aqui a nossa imensa gratidão pela companhia atenta de quem acompanhou esta exploração. O convite é claro, observar os próprios processos, questionar a exaustão e buscar ativamente transformar as ameaças diárias em desafios construtivos. Até a próxima investigação.